Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre a igreja verdadeira e como identificar essa igreja. Porque hoje a gente sabe que existem, milhares de igrejas e a gente fica perdidinho em qual é a verdadeira. A Bíblia nos ensina o caminho para achar a igreja verdadeira de Deus aqui nessa terra, né? Que tá uma bagunça. Mas hoje a gente vai identificar pela Bíblia, né? Com os versos da Bíblia que nos ajuda a achar essa bendita igreja nesse mundo que tá uma bagunça de tanta igreja que a gente não sabe nem qual que é. Então, se você está procurando a igreja verdadeira de Deus, fica nesse vídeo e assiste até o final, dá o seu like, né, para ajudar o canal, que hoje você vai aprender a identificar qual é a igreja verdadeira pela Bíblia, tá? Então, essa é a resposta das suas orações. Fica no vídeo e bora lá para João 7, o verso 17, e 1 Timóteo 3, o verso 15, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Você sabia que a Bíblia nos ensina a achar? Então, se você não sabe, agora você vai saber e, né, peça para Deus coragem, porque se você não estiver na igreja verdadeira, hoje você vai ter que tomar uma decisão. Então, né, se você for uma sincera ou um sincero de Deus, que Deus te abençoe. E bora estudar que você vai aprender como identificar e qual é a igreja verdadeira, né? Eu não vou citar placa de igreja, eu vou só te mostrar qual é, né, pela Bíblia. Então, bora lá. A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a Igreja de Deus vivo na Terra. Então, por essas colunas ou doutrinas, né, que são 8. Então, como você vai identificar? Você vai anotar aí num papelzinho, num caderno, sei lá, na folha em branco que tem na sua Bíblia, e vai anotar as 8 colunas da Igreja Verdadeira de Deus aqui na Terra. Então, Efésios 2, o verso 19 e 20, qual é a primeira coluna que sustenta a Igreja de Deus? Então, fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, o fundamento dos profetas, Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal, a igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar antes de entrar em qualquer uma igreja. Perguntar para a pessoa responsável que estiver lá, né? Agora, se a pessoa que estiver lá não souber responder, então você pode perguntar para o próprio pastor, bispo, não sei como é que é os nomes aí, mas é isso. Então, o líder lá religioso que estiver lá, então você pergunta: vocês aceitam Jesus Cristo como pedra principal e vocês aceitam toda a Bíblia como regra de fé e prática? Então, você já faz essa perguntinha e já arrisca lá ou faz um xizinho, né? Na pergunta lá, dependendo do que a pessoa responder. Já marca qual foi a igreja que você foi perguntar para você não ficar confuso depois, né? Então, segunda coluna está em Atos 16, o verso 30 e 31.
E Atos 4, verso 12. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. E também 1 Timóteo 2, verso 5. Então, primeira coisa, Jesus é a pedra principal e precisa aceitar toda a Bíblia como regra de fé e prática. A segunda, que é salvação unicamente por Cristo Jesus. Somente por Jesus, gente, somente por Jesus. A salvação não vem por outro meio. Terceira coluna. Anota aí, terceira coluna. João 14, o verso 1 até o 3. É o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos, todo olho verá, os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Essa é a terceira coluna, anota aí. Então, ele precisa, primeiro, aceitar que Cristo Jesus é a pedra principal e que toda a Bíblia é regra de fé e prática. Segunda coluna, a salvação é unicamente por Jesus Cristo. Terceiro, a volta de Jesus com milhares de anjos que todo olho vai ver, né? Que os mortos vão ressuscitar e reinarão com Cristo por 1000 anos. Né? Apocalipse aqui, gente. Totalmente Apocalipse. Que é Apocalipse 1:7, né? Todo olho verá. Que fala da volta de Jesus. E os 1000 anos está em Apocalipse 22, verso, ou é o 6 ou é o 9. Agora não lembro o verso, mas é 22. É 21. Bom, é Apocalipse. Mas se você escrever do jeito que eu falei aqui no Google, ele vai aparecer os versos para você. A quarta coluna, gente, está em João 14, o verso 15, Apocalipse 12, o verso 17. Por ensinar e pregar a validade da lei. Aqui é a lei de Deus, tá? Êxodo 20. A igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Isso daqui é verdade, tá? Apocalipse 14, o verso 12, que tá escrito assim, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou de Jesus. Então, essa é uma das características da igreja de Jesus nos últimos minutos, né, da Terra, assim, falando. Porque Satanás, ele vai ficar irado, no caso já tá, né, com os que guardam os mandamentos de Deus e são obedientes a Jesus. Então, aquele que obedece a Jesus, ele precisa obedecer toda a Bíblia, não é só um pedacinho, porque Jesus, ele dá a sua lei tanto no começo da Bíblia quanto no fim. Então, os 10 mandamentos, ele tá tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim. Então, se a pessoa não aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática, então já perdeu. Essa daí não é verdadeira. Por isso que tem que aceitar. E também, era que eles falam que prega a validade. Então, realmente a lei de Deus ainda está válida. E estará até o céu, gente. Porque em Isaías 66 diz lá que vai ser de um sábado a outro, né? De uma lua nova a outra. Então, todos virão adorar perante mim, diz o Senhor. Então, né? É uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir no céu. Porque fala do lobo comendo pasto com cordeiro. E aqui nunca aconteceu isso, gente. É no céu que vai acontecer isso. Porque não vai ter mais pecado. Então o leão não vai querer atacar o cordeiro. Por isso que eles vão comer capim. Porque na criação, né, do Jardim do Éden, eles comiam capim, né?
Então, eles voltarão a ser como era no princípio. Os animais, eles comiam grama, eles não comiam carne, não se devoravam uns aos outros, né? Então, essa profecia ainda não se cumpriu. E deixa eu ver, a quinta coluna já foi, que é a validade da lei, né? Prega a validade da lei. E também que o diabo está irado com esta igreja, porque justamente prega a validade da lei, porque o diabo foi expulso do céu por não guardar a lei e falar que era impossível guardar a lei. Então ele fez quando chegou aqui na terra, fez o quê? Fez o casal, né, santo, a quebrar esse elo com Deus, fazendo com que eles desobedecessem, né, a ordem de Deus. Então o diabo fez com que eles descressem de Deus, porque eles acreditaram mais no que o diabo falou do que o que Deus disse. Que Deus disse, falou: se você comer, você vai morrer. E eles comeram. Então acreditaram mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Então o diabo teve êxito nisso. Quinta coluna. Quinta coluna, anota aí. Apocalipse 12, o verso 17, capítulo 19 de Apocalipse também, e o verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou dom de profecia. Esse dom é característica da igreja dos últimos dias. Verdade, a verdadeira igreja de Deus tem o dom de profecia. Não do jeito que era antes, tá, gente? Tipo, uma pessoa falando. Isso ainda não, né? Porque o Espírito Santo não desceu, né? Mas tudo que era para ser revelado está revelado. E se tiver alguma coisa, Deus vai usar alguém, né, para revelar. Então a gente só precisa fazer os 5 testes lá, né, das características de um profeta verdadeiro. Então, essa igreja verdadeira tem esse dom de profecia que a Bíblia fala, né? E sexta coluna está em Isaías 58, o verso 13, Ezequiel 20, o verso 12 e o verso 20. A igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão do amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Então, por andar em conformidade com toda a Bíblia, guardar os mandamentos de Deus, então a igreja verdadeira ensina que o sábado não foi abolido, né? Que o sábado está em vigor porque faz parte dos 10 mandamentos, né? O 4º mandamento. E também, né, que quem guarda, né, está mostrando fidelidade a Deus, né, porque ainda está guardando a palavra de Deus e a ordem de Deus, né, porque é um mandado, é um mandamento. Então, guarda os mandamentos de Deus, né, e também ensina a vigência do sábado. Então, que sábado é para ser guardado, né? Então, tem outro dia que o povo mais guarda? Sim, mas tem gente que guarda sexta, tem gente que guarda domingo, mas Deus diz para guardar o sábado, que é o 7º dia, né? Que é mostrando que Ele é o Criador. Então, como Criador, a gente reconhece Deus guardando o sábado, né? Porque foi Ele que criou todas as coisas e Ele abençoou, santificou e descansou no 7º dia, que é o sábado do Senhor, que Jesus fala, né? E 7ª coluna, Mateus 24, verso 14, Apocalipse 14, o verso 6. A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros, anjos quer dizer mensageiros, voando pelo meio do céu, pregando a toda nação e tribo, língua e povos, né? Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Então, a 7ª coluna
é uma igreja mundial, né? Então, a sexta coluna é guardar, no caso, né, o sábado. Então, a igreja verdadeira ainda guarda o sábado como Deus disse, né? A sexta coluna. A sétima coluna é mundial, a igreja mundial. Então, tem mais de uma igreja mundial? Tem mais de uma igreja mundial. Oitava coluna. Então, depois que você anotar todas as colunas, e aí você faz uma pesquisa no Google, né, para você ver quantas igrejas, e aí você coloca quantas igrejas, né, já tô aqui na sétima coluna, vai. Então, quantas igrejas é mundial? E aí vai aparecer lá um tanto de igreja. Aí, quantas igrejas guarda o sábado? Então, vai ficando pouquinho as opções. E aí você, né, vai até a igreja que sobrou lá e faz essas perguntas, né, para você ter certeza que realmente é a igreja que, né, Deus ensina aqui na Bíblia. Oitava coluna, que é a última coluna, tá, gente? Está em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, e o capítulo 6, o verso 19 e o verso 20. A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde, que tá lá em Gênesis 1, o verso 29, 1:29 e Levíticos 11, né? O capítulo inteiro de Levíticos. Então, a oitava coluna é a coluna da saúde, né? Eles ensinam a você se alimentar, não só alimentar, né? Mas viver com saúde, né? É um estilo de vida saudável, né? Então, a oitava coluna, ela ensina sobre a saúde na Bíblia. No caso, ele vive, né? Comidinha saudável, né? É claro que os membros nem sempre todos vão seguir a risca, né? Mas ela ensina. Então, você não olha muito para os membros que não fazem o que a igreja ensina. Você vai pelo que a igreja ensina e você faz a sua parte, independente do que os outros façam ou não, né? Porque aqui tá falando da igreja de Deus, não é do coleguinha do lado, né? E 10ª perguntinha: qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros? Aqui é só para os sinceros, né? Essa última, esse apelo. Que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade, né? Porque tem igreja que realmente só ensina parte da verdade. Tipo, não, você tem que dar o dízimo, você tem que dar oferta, mas aí quer cobrar um absurdo dos fiéis, né? E pede casa, e pede carro, e pede isso, pede aquilo. Deus não ensinou isso. Então, Deus só ensinou para você dar o dízimo, que é 10%, e a oferta de acordo com a bênção que você recebeu. Ponto. Você não tem que dar mais nem menos. É o que tá aí, que Deus ensina. Então, tem muita igreja que ensina meia verdade, né? Aí Mateus 7, o verso 21 até o 23, João 10, verso 16 e Apocalipse 18, o verso 4. Então, esses versos diz que nem todo, né, que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, né? Mas elas vão ouvir a voz de Deus e vão sair, né, dela. Que Deus fala, sai dela, povo meu. Então, o apelo de Deus é que nem todo mundo que fica falando, Senhor, Senhor, eles vão entrar no céu, não. Por quê? Nos estudos que eu vou fazer mais pra frente, que vai ser de intermédio ao avançado,
vai ficar mais complicadinho, porque vai ter muito estudo, tá? Então, vai demorar um pouco mais. Então, eu vou explicar melhor sobre essas coisas. E diz que, tanto que Apocalipse fala, né? Que Deus fala que aconselho que de mim compres. Então, se é para você comprar de Deus, você não vai poder usar dinheiro, não vai poder usar a sua força física. Quando Deus fala para você comprar dele, é algo que não se pode pagar. Então ele diz para você comprar o quê? Ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio para os olhos. Então é tipo comprar o ouro, que é fé e amor. Aí fala que é refinado no fogo. O fogo é a provação, que é uma dura provação, que você vai sofrer pela fé que você tem em Deus. Então, não é todo mundo que vai aguentar, né, passar por esse fogo, né, de sofrimento. E tem as vestiduras brancas, né, que fala que é o caráter de Jesus. Então, você não pode comprar o caráter de Jesus, você pode ter se ele te der. Então, mas você precisa agir, né, como Jesus e passar por essas aflições para obter o caráter de Jesus, porque é na provação que a gente é purificado. Então, é na provação que Jesus vai dar o caráter dele e nós seremos purificados, nossas vestes será purificada. Então, não adianta, né, o coleguinha vir vestido para a igreja, dos pés à cabeça, quase com uma burca, né, só o olho de fora, e achando que tá santo, já vai pro céu só porque tá todo perto. Ah, não tô fazendo o irmãozinho pecar, não sei o que, já vou pro céu. E fica lá condenando com os olhos as pessoas que entram de outra maneira, né? Ah, aquilo ali vai pro inferno, olha o tamanho da saia dela, não tem nem 30 centímetros. Então, já fez isso? Já tá já com o pezinho lá no inferno, viu? Pode fazer isso não. E aí Deus também fala para comprar colírio, né? Que o colírio é água do Espírito, né? Porque o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, ele vai tirando, né, as escamas dos seus olhos para que você consiga discernir, né? Ver a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e errado, essas coisas. Então você não pode comprar isso. É Deus quem te dá conforme você pede. Então, por isso Deus aconselha que você compre dele. Então, conforme você vai agindo mais como Jesus, Deus vai te transformando. Conforme você for provado, passando pelas aflições e aprendendo dele como é a vontade dele, então você vai sendo purificado. Então, nas aflições, nas provações, você vai sendo purificado, seu caráter vai ser transformado, né? Vai ser purificado cada etapa. Seus olhos, né, vão poder enxergar melhor. Tipo, por mais que o diabo faça, sei lá, uma máscara para que você não veja que aquilo é ruim, você, com o colírio do Espírito Santo, você vai enxergar além. Então, o diabo não vai poder te enganar. Mesmo com todo o disfarce que ele fizer, ele não vai te enganar. Porque os seus olhos vão estar abertos, né? E é isso. Agora vamos recapitular aqui rapidinho, que eu escrevi aqui. São essas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Então, aqui eu fiz um resumão, tá? Então, a primeira, Bíblia toda como única regra de fé e prática, né? Segundo, salvação unicamente pela fé em Cristo. Terceiro, vinda de Cristo, né? Jesus, literal, visível e com milhares de anjos. Quarta, ensina e prega a validade da lei de Deus.
5ª, aceita o dom de profecia. 6, o sábado como verdadeiro dia de adoração, que é o que está escrito na Bíblia. 7, prega o evangelho de Apocalipse 14 em todo o mundo, né? Que se você não conhece, dá uma lida lá, que ele realmente diz que é para pregar as 3 mensagens angélicas. Fala que é para pregar em todo mundo, que no caso fala da vinda de Jesus, falar, né, no caso, falar da vinda de Jesus, né, que é Apocalipse. E fala também que Jesus é o Criador, pra gente adorar a Deus, todas essas coisas, pra gente sair da Babilônia, esses negócios, tudo. Então, essa é a mensagem que tá lá, que é uma das colunas, né, que é a pregação do evangelho no mundo inteiro. 8, tem um programa de saúde, né? Um programa bíblico de saúde. Então, que é comida natural, como em Gênesis, Deus instituiu a alimentação natural para gente. A Igreja Verdadeira também ensina isso. Entendeu? E essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe e até a próxima, deu 26. E tchau!